Olá, todos e todas. Prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que tenhamos um excelente dia de trabalho, um excelente dia de aprendizagem, né? Que a gente possa juntos construir, né? Esse conhecimento que é capaz de transformar a nossa sociedade. Digo a vocês que estou muito feliz de estar aqui novamente junto a vocês. Eu não canso de repetir que desde 2010, 2011, que eu sempre trabalho de forma particular em faculdades, em institutos, geralmente fins de semana, e são poucas as turmas que a gente consegue, né, digamos que conhecer todos os alunos em si por nome e tal. E vocês, eu praticamente sei quem é todos, quando vejo no Zap, vejo no grupo, sei quem é, e tudo vejo na rua, cumprimento, porque realmente são pessoas que marcaram, né, minha trajetória enquanto pedagogo, enquanto professor. Fico feliz por isso. Gente, na aula anterior, a gente fez uma discussão bem interessante, gostei muito, assim, essa temática é uma discussão bem gratificante, que a gente trabalha vendo, parece que a gente está vendo esse momento acontecer, no sentido de dizer assim, parece que a gente fica energizado, com vontade de revolucionar o mundo em si, sei lá, porque quando a gente discute sobre direitos humanos, a gente está automaticamente falando de nós enquanto seres humanos, que, como eu falei na aula anterior, né, somos dotados de direitos também de deveres. É a disciplina que diz educação, direitos humanos e diversidade, praticamente são três temas que norteiam em torno de um só, né? Mas que, por ser três temas, eu dividi em três momentos para discutir cada um. Então, na aula anterior, a gente fez essa discussão acerca sobre a ideia, a noção de direitos humanos, como foi que foi constituído, de que forma a humanidade, que fato histórico ocorreu para que a humanidade pudesse refletir sobre seus atos. A gente coloquei sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi através do genocídio que teve de humanos, mais de 50 milhões de mortos, né? Que os países criaram a ONU e os órgãos que estão vinculados à ONU, né, junto com os órgãos nacionais de cada país, que juntou à ONU, que é um órgão internacional, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que essa declaração ela uniformizou, né, essa discussão a nível de mundo, que a uniformizou, ela colocou uma discussão única para todo mundo, em todas as línguas, né, e que, através dessa declaração, né, ficou mais específico o papel de cada ser humano aqui, que aqui reside nesse planeta, e o papel de cada país, no caso o papel da ONU em si, de cobrar dos países para que esses países possam realmente fazer com que esses direitos sejam garantidos. Aí eu pergunto a vocês, na prática, os direitos humanos são garantidos? Na prática, o acesso, por exemplo, à saúde, à educação, à infraestrutura, a viver com dignidade, com qualidade de vida, é garantido? Nos países de primeiro mundo, isso é garantido? Tem uma porcentagem maior? Ou é geral? Todo mundo tem acesso a essas políticas públicas, que, claro, fazem parte dos direitos humanos? E nos países de terceiro mundo, como é o nosso? E dentro dos países de terceiro mundo, como no Brasil, por exemplo, de estado para estado, essa garantia também ela é uniforme, ela é para todos, né? São essas indagações que a gente vai tentar discutir hoje. Porém, assim, eu queria trazer a discussão hoje dando um foco central na educação em si. Gente, a educação que o nosso país tem, ela é uniforme? Ela é única? Quero que você reflita sobre isso. Ela nos faz pensar criticamente, transformar a sociedade, ou ela está vinculada a uma profissão, a formar você para o mercado de trabalho em si, sem que você possa discutir, refletir, analisar, criticar e modificar, transformar a sociedade onde a gente vive? Na prática, isso acontece? Então, são essas indagações que estou disposto a discutir junto a vocês hoje, né? Eu coloquei nas atividades complementares, eu coloquei a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Baixei ela em PDF e coloquei ela lá como anexo para que vocês possam ver o quão gratificante é no papel, né, essa lei. Digamos que é uma lei internacional,
o quão ela é importante para a história da humanidade e que muitos países obedecem, fazem o possível para que realmente o que está ali escrito seja cumprido, porém alguns países também negligenciam isso, não se importam de atender, né, as demandas que a lei, que essa declaração, ela traz nos seus artigos em si, né? Então, é, fica a dica para vocês irem lá nas atividades complementares, tá? Bem interessante lá a declaração, façam uma leitura, nem que seja rápida, porque é muito importante. Assim como também peço a vocês que também coloquei lá um link de um vídeo de um professor que eu estava aqui assistindo, professor e uma professora, estava aqui assistindo assisti uns 4, 5 vídeos falando sobre isso e achei isso bem interessante. Já coloquei como link lá para vocês terem essa discussão um pouquinho mais aprofundada também. Para não ficar só eu aqui, né, falando, assistirem meus vídeos e muitas vezes se prenderem a isso. Então, vão lá no PDF, que está lá bem interessante. Assim como também peço a vocês que vão lá no vídeo, no link do vídeo, abram o vídeo, está no YouTube disponível, um vídeo bem interessante, tá? Que vocês possam, para que a gente possa realmente amadurecer ainda mais essa discussão, tá legal? Então, como eu falei a vocês, a gente vive às vezes cheio de indagações, né? Termina sendo filosófico, né? A gente sempre está questionando o porquê disso, o porquê daquilo e tal. E aí, trazendo os direitos humanos para a educação, né? Como eu estava lendo aqui agora nos documentos, aqui preparando aqui a aula para vocês, né? Dentre os direitos humanos, a educação é um dos principais, porque quando você tem educação, praticamente você tem acesso ao restante dos direitos. Então, ela é primordial para que a gente possa introduzir na sociedade, né, essa ideia crítica de que eu posso sim cobrar, eu posso sim ir a um Ministério Público, por exemplo, e reivindicar que determinado direito humano não está sendo cumprido. E a gente sabe que a gente vive num país que cobra muitos impostos e que esses impostos têm que serem devolvidos, têm que ser devolvidos à população em forma de políticas públicas e que para isso existe um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário e que o executivo ele tem a função de trazer para a sociedade em si essas políticas públicas e que se essas políticas públicas não vierem, não chegarem até as camadas sociais, eu enquanto cidadão tendo acesso à educação de qualidade em si, eu posso muito bem reivindicar. Por que eu falo assim? Porque muitas vezes você que não tem acesso, você que é um analfabeto em si, e não pôde usufruir de uma educação gratuita, ou mesmo particular, mas que seja de qualidade, que lhe faça refletir criticamente, você vai se sentir um inerte, né? Alguém que não contribui em si nessa discussão. Então, a educação ela é primordial nesse sentido. E aí eu lendo aqui alguns livros, alguns documentos que eu tenho sobre isso, aí vem as indagações, né? Quando fala assim, por exemplo, quem são as pessoas que eu vejo na rua, por exemplo, nas praças, nos supermercados? Essas pessoas têm, o que elas têm em comum comigo? Por exemplo, eu estive em Pedreiras hoje, aí sempre eu fico olhando um senhor que fica sentadinho numa cadeira de rodas ali. Antes era perto do banco, agora é um pouquinho mais distante, ali já um pouco perto da Noroeste ali em si. Ele sempre está ali, pedindo uma moedinha, faz cara de choro e tal. E eu olho para ele assim e não enxergo um pedinte, um mendigo, coisa assim. Eu enxergo um ser humano, né? Até que ponto chega as relações sociais entre nós seres humanos para deixar com que aconteça, por exemplo, uma situação dessa. Pergunto a vocês, aquele senhor que está ali, que eu acho que vocês quase todo mundo conhece, ele tem os direitos dele garantidos? Ele tem seus direitos que são constitucionais, que veio da declaração, mas que também está na Constituição Federal. Esses direitos são garantidos? Ele tem acesso a esses direitos? As políticas públicas, por exemplo, a gente percebe que ele é de idade e tal. Ele tem, por exemplo, uma aposentadoria? Será se tem? E se não tem, o que está faltando? Mas muitas vezes as pessoas passam por ali e veem naquele senhor, né, alguém que não quer nada com a vida, alguém que eu possa apontar o dedo e julgar.
sem conhecer a realidade, né? Então, só para vocês analisarem sobre isso. Eu pensando nesse sentido, a gente até coloquei algumas indagações, né? Por exemplo, só um minutinho. Quando a gente fala sobre a educação como direito, né? A educação, ela sempre foi um direito, né? Agora, quando vem para a prática em si, a gente percebe que esse direito ele sempre foi negado. Ou quando foi disseminado a nível de país, privilegiou apenas algumas camadas sociais e a grande massa popular ficou de fora, né? Então, por exemplo, lá na Constituição Federal de 1824, já dizia o quê? Que a educação ela é gratuita, porém só na parte primária, até no caso primário, as primeiras séries, né, do ensino fundamental. Já a Constituição de 1934 já colocou em si, né, a diretriz e o Plano Nacional de Educação, dando acesso à educação em si. A Constituição de 1946 já trouxe o slogan, né, que a educação é direito de todos e gratuidade do primário para todos, mas sempre colocando sempre o ensino primário como o prioritário, né? Já a Constituição de 1967, né, teve a reforma, né, do ensino superior e também foi ali que criou a LDB. Como eu falei que vocês conhecem, já estamos no 7º período, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a primeira LDB ela foi fundada nesse período e que ela já trouxe as diretrizes, né, os passos que o país tem que dar rumo, né, à construção de uma educação de qualidade. E aí, em 1988, né, teve uma reforma, né, criou-se, após a saída do período militar, né, a Constituição, uma junta de deputados em si, criaram a Constituição Federal, que foi aprovada em 1988, que é hoje, até hoje, nos dias atuais, a lei maior que rege nosso país, né? Então, quando a gente vem trazer essa discussão, que depois, mais por seguinte, né, que em 1996 criou-se uma nova LDB, que até hoje é a que rege também, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela assegurou não somente mais o primário, como também o ensino da educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, assim como também o ensino superior, né? Trouxe as diretrizes e os passos que o governo deve dar para que essa política pública seja efetivada. Então, baseado nisso, né, eu peço a vocês que reflitam um pouco na atividade 1 sobre essa questão de direito à educação, tá? Se ele, no município de vocês, se ele está sendo negado, se ele está sendo ofertado, até que ponto que você pode contribuir. As duas atividades, atividade 1 e 2, estão baseadas em cima disso, né, no acesso ao direito à educação. Sim, até que ponto ele é negado, até que ponto ele está sendo efetivado no seu município, né? Então, eu no próximo vídeo, no próximo vídeo dessa aula, tá? Eu vou estar dando mais ênfase, né, a esse histórico em si da educação e como ela trilhou os passos até chegar os dias atuais, né? Estamos no século XXI, em 2020, né? E aí, para a gente poder tentar compreender em que ponto estamos com relação à educação. E também, por exemplo, ver, claro, os avanços, quando a gente faz uma análise bem reflexiva, a gente percebe que, por exemplo, nós campesinos, eu moro no campo, sou ruralista, como eu digo a vocês, sou camponês em si, né? A gente, muitas vezes não, a gente teve o acesso à educação bem negado mesmo. E que hoje, por mais que ainda tenha uma negação desse acesso, já tivemos várias conquistas em si, né? Com muitas lutas e derrotas, como também vitórias. Então, em cima disso, peço que vocês façam uma análise bem interessante na atividade 1 e 2, tá? Daqui a pouco eu volto com o segundo vídeo, tá legal? Tchau, gente.